quero falar desse aspecto, assim, de produções que a gente mudou de ideia e de como as pessoas encaram isso. Quando você muda de opinião, especialmente alguém que lida com o público, ninguém confia. Se você mudou de opinião, ou você foi pago pra isso, ou deixou de ser pago pra isso, ou você tá pagando pedágio pra lacração, saiba que se você falar esse termo, você é só um idiota. Mas a verdade é que todo mundo muda de opinião o tempo inteiro. Tem umas que eu saco mais rápido. Eu fiz um vídeo agora sobre Last of Us, eu tava achando legal no início, tava elogiando, e logo depois eu vi que a série tá indo pra um lado que eu não tava gostando tanto, eu já mudei logo. Tem coisa que você só muda de opinião depois que você escuta opiniões diferentes da sua. Aconteceu isso um pouco comigo com The Last Jedi. Eu saí muito mais empolgado do cinema, e depois que eu comecei a ouvir as críticas, as pessoas foram falando das críticas, eu comecei eu não tinha reparado nisso e tal. Eu sei que deve ter muita gente que passa por isso nesse canal, de análises que eu faço, que vocês de repente vão ver as produções com melhores olhos ou piores olhos, né? De repente você, nossa, realmente depois que o Gaveta falou, não consigo mais ver e tal. Acontece. Antes vamos estabelecer uns parâmetros. Primeiro, eu acho que assim, você pode mudar de opinião por vários motivos, e eu vou abordar cada um desses motivos que eu me lembre aqui. Pode ser porque você teve uma mudança de experiência da vida, então você encara as coisas de uma forma diferente. Pode ser que você teve contato a outras pessoas te dando uma visão diferente daquilo que você viu e você acaba mudando de opinião. Ou pode ser através da sua própria experiência, sabe assim? Quando você tem preconceito com alguma coisa e aí depois você vai ver e não era aquilo. Então teria essa coisa pra falar sobre mudança de opinião. E tem a outra coisa que eu acho que essa é mais importante, que é sobre a mentalidade das pessoas sobre mudanças de opinião. Especialmente pessoas públicas que lidam com isso, cara. Que as pessoas tendem a valorizar quem não muda de opinião. Normalmente, a pessoa que sempre fala a mesma opinião e tem sempre... é visto como íntegro, né? Não, o cara, ele não muda de opinião, ele sempre falou isso, ele sempre defendeu isso mesmo, ele é íntegro. Quando eu acho isso meio idiota, sabe assim? Sabe aquele ditado, o ignorante ele é cheio de certezas e o sábio é cheio de dúvidas, né? Eu não sei o ditado certo, tá? Mas quanto mais sábia é a pessoa, mais ela sabe que ela não pode ter certeza de tudo. Você tá aberto a mais conhecimento. Se você tá aberto a mais conhecimento, a chance de você mudar de opinião é maior. Quando eu vejo alguém, um artista, qualquer pessoa pública, e tu vê que a pessoa realmente pensou, ela fala, cara, pensei sobre esse assunto, eu mudei de opinião. Tem razão. Eu acho mega irado. A pessoa mudou de opinião, sabe? E não é porque ela ficou influenciada, porque eu acho que é isso que as pessoas ficam buscando. As pessoas têm medo do falso. A falsidade é a característica mais odiada pelo ser humano. As pessoas odeiam falsidade. Que é a pessoa que ela pensa uma coisa, mas ela fala outra. Ela tá sendo falsa por algum motivo. Ela quer impressionar alguém, ela quer fingir que ela é alguma coisa que ela não é. E eu acho que tem sempre essa caça às bruxas, né? Eu posso até usar, já entrando no assunto, Anéis de Poder como exemplo disso. Tem gente que vai pra nunca mais. Depois que eu manifestei que eu mudei um pouco de opinião em relação a essa série, vieram comentários de gente falando assim, nota, pagou pedágio pra galera da lacração. Primeira coisa, se você fala esse termo, você é um idiota. Só que você é tão idiota que você não vai entender essa explicação. Eu vou deixar uma imagenzinha aqui no cantinho. Você não vai entender a mesma explicação, então você fica se divertindo vendo essa imagem aqui, tá bom? Agora, pra pessoa que usa esse termo e tá disposta a ouvir uma outra opinião, de repente, pra mudar a sua cabeça, eu posso falar aqui pra vocês, abrindo meu coração, falando a verdade. Gaveta, então você tá falando que não teve nada a ver com toda aquela polêmica que teve no início sobre racismo, elfo negro e tal. Teve a ver. Inclusive, essa experiência de Anéis de Poder me deixou um pouco vacinado pro The Last of Us. Porque também teve a questão polêmica de gente imbecil falando mal do terceiro episódio, tal, que a galera aproveitava uma possível crítica pra poder destilar simplesmente a homofobia, o preconceito deles. A minha intenção nesse vídeo aqui é fazer as pessoas pararem com essa idiotice de quando vê alguém mudando de opinião, falar, lá, mudou de opinião porque tá sendo pago, porque é lacração, porque tá querendo agradar fulano, tá querendo não sei o quê. Você tá tentando pegar a pessoa que tá sendo falsa. Mas talvez seja legal você mudar de opinião e notar que você só tá sendo ignorante. É legal você ter outras experiências. E é legal você mudar de opinião desde que seja embasada. Você não mudou de opinião porque você quer agradar umas pessoas. Você mudou de opinião porque você parou pra pensar nisso. Já aconteceu comigo isso na vida pessoal, cara. Lembra do Masculinity Alert que a gente usava no Jovem Nerd? Você pega o cara por trás, rapaz. O velho pegar por trás. A gente usava esse símbolo no Jovem Nerd e eu, na época, achava que tava ok. Era uma piada de contraste que eu fazia, sabe? O Jovem Nerd falava fino, falava alguma coisa assim, e eu botava esse símbolo. E aí teve toda uma polêmica, a galera falando sobre machismo do mundo nerd. E a galera caiu em cima, cara, falando, não, tá sendo homofóbico usando isso. E eu, cara, não tô sendo homofóbico. É uma piada de contraste. Tipo, sei lá, você chamar vascaíno de flamenguista. Seria ofensivo se eu usasse esse símbolo pra um homossexual que estivesse gravando o programa. Mas eu tô usando pro Jovem Nerd Zagal, que são héteros. Eles falam que são héteros. Se tivesse um homossexual no programa, eu provavelmente ia criar, sei lá, um hétero alert, alguma coisa assim. Mas é assim, a gente parou de usar logo na hora, não vou mentir, porque a gente queria
evitar a confusão. Até porque a gente tava fazendo um vídeo de comédia. A gente não queria que as pessoas ficassem discutindo uma polêmica durante o vídeo de comédia. Então, cara, vamos deixar de usar, a gente cria outras piadas e tal. Mas foi bom que esse tempo deixou a informação decantar. As pessoas também, na hora que falaram isso, chegaram acusando. É muito difícil você mudar de opinião quando a pessoa chega... Você é um idiota! Filho da puta! Você tá fazendo isso! Ninguém muda de opinião assim. E nessa época teve muita isso. A galera via, ofendia e tal. Mas a informação ficou na cabeça. E aí eu comecei a ver que eu não só tava servindo de alimento pra galera que é homofóbica, muita gente tava entendendo a piada por um caminho errado, né? Tipo, 80% das pessoas estavam entendendo que eu tava associando o homossexual a uma coisa negativa, quando não era isso. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Eu acho que a gente, como comunicador, não é só... eu sou só responsável pelo que eu falo, não porque as pessoas entendem do que eu falo. Não é bem assim, se... A maioria das pessoas está entendendo errado o que você está falando. Você não está fazendo um bom trabalho de comunicar. E a gente que faz audiovisual, a gente está super preocupado com a sensação que a gente quer que a pessoa sinta. A gente mexe com cores, texturas e o quê? Porque a gente quer que a pessoa fique triste e ache graça e tal. Então não só eu tava passando essa ideia errada, como eu vi também, aí basta você pensar a experiência, que essas comparações elas não são iguais, porque quando você lida com homofobia, você tá pegando uma carga bem maior, sabe? As pessoas morrem por causa dessa porra. As pessoas apanham por causa dessa porra. Eu conheço gente que apanhou por causa dessa porra. Não é que nem comparar com um time de futebol, sabe? E coisas do tipo. Traz uma carga diferente. É uma parada que tem mais implicâncias. Ela não pode ser usada dessa forma. E eu tô falando que não pode ser usada dessa forma, tu fala assim, então é impossível usar essa piada. Eu acho que não. Eu acho que ela dá pra ser usada mais no esquema que eu fiz as piadas do masculinidade forte. Coisa mais importante que você tem que lembrar quando você faz 40 anos é que vai entrar um dedão gostoso no meio do teu rabo. Eu só penso na dedada. Falou 40 anos... Eu usaria nesse contexto, sabe assim, o cara, não. Você quer me manipular? Olha meu Campari, meu! Vocês mulheres estão fã me controlar! Que aí não vira ironia, aí vira pós-ironia. Tá entendendo? O vídeo que eu fiz sobre geração Z, eu explico todos os tipos de ironias, tá? Lance, não tem problema nenhum a pessoa mudar de opinião. Mas se você é desse que não quer mudar de opinião, não. Se você gosta desse negócio, eu tenho que torcer pra isso aqui. Vê o vídeo que eu falei sobre os clubismos e fandoms. Talvez você precise das opiniões que eu falo nesse vídeo pra decantar um pouquinho na sua cabeça. Que enquanto isso, que vai decantar em você é o beijo que eu vou mandar na sua bundinha.